Boa noite a todos. Mais uma vez, com grande prazer, estamos aqui para estudar mais um pouquinho do capítulo 14 do Evangelho. Respeitar pai e mãe, acredito que é o texto, o tema da noite. Então, para vocês que quiserem acompanhar, né? Se quiserem, tiver com o Evangelho à mão aí, é interessante para poder estar acompanhando aqui a nossa palestrante, a Vivi, que se preparou aí com muito gosto para poder levar para vocês um pouquinho dessas palavras, tá bom? Nós estamos aqui na Rua Médica Ledesma, Rodrigues Siqueira, estamos já de portas abertas, dentro das normas aí dos protocolos de segurança, tá bom? Respeitando aí o distanciamento, tá? Então, quem tiver disponível, quem tiver aí com disposição para estar vendo a nossa palestra presencial, vamos receber vocês aqui com muito gosto, com muito prazer, tá bom? Então, quem já tiver aí com mais confiança para encarar, né, tá aqui participando com a gente do nosso estudo presencialmente. Os passes, eles são passes coletivos ainda, então vocês não precisam se preocupar. A gente está aqui respeitando o distanciamento e o social aí para que vocês fiquem tranquilos, tá bom? Então, quem estiver disposto, vai ser com grande prazer aí que nós aguardamos a visita de vocês aqui para estar estudando conosco aqui presencialmente, tá? Então, eu vou pedir a vocês que vão relaxando, fazendo aquela respiração profunda, tá? Se puder diminuir a luz do ambiente aí é interessante para vocês poderem ficar mais confortáveis. Não esqueçam sempre de estar trazendo ali a garrafinha de água para fluidificar, que a espiritualidade está aqui para poder levar o que for necessário para vocês, tá bom? Então, vamos aí nos concentrando, tá? Relaxando, para que a gente possa estar aproveitando o máximo aí das palavras que a nossa amiga Viviane tem para vocês. Aqui fazendo um breve estudo, uma breve abertura, tá? Apareceu um título aqui para quem tiver o livrinho e quiser acompanhar. Crer e Agir, né? Um livrinho aqui do nosso amigo Chico Xavier. Ocupação. Não estacioneis na estrada, o trabalho te espera. Deus precisa de ti, na construção do agora. Esquece-te e serve, doando o melhor ao teu alcance. Alia-te ao bem, e o bem te defenderá. Felicidade real é tornar os outros felizes. Se te entregares a Deus, Deus te resguardará. Nosso irmão José. Tá bom? Então, não podemos ficar estacionados, né? Como diz aqui. A gente tem sempre que alguma coisa que a gente possa fazer de bom por nós mesmos e pelo próximo. Tá bem? Então, é tempo de agir sempre. Então, vamos nos concentrando, fechando os olhos, fazer uma oração para que a gente possa dar início ao estudo do Evangelho de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Boa palestra para todos. Boa noite a todos. Estou muito feliz em estar aqui com vocês para mais esse aprendizado. Hoje nós vamos falar do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrar o vosso pai e vossa mãe. Desejo que a espiritualidade amiga que nos assiste nesse momento, que ela nos oriente nesse aprendizado, porque é um aprendizado muito importante. Muito importante mesmo, porque vai falar da nossa família. Então, que a gente esteja com os nossos corações abertos, com as nossas mentes abertas,
para o que a gente vai ouvir hoje. São ensinamentos valiosíssimos mesmo, que pode mudar a nossa vida. Então, antes da gente começar mesmo a entrar no tema, eu queria que vocês soubessem que todas as vezes que a gente falar o nosso pai ou nossa mãe, a gente está se referindo ao pai biológico, ao pai adotivo e também a todas aquelas pessoas que cumpriram ou cumprem esse papel de pai ou de mãe. Então não é só o pai biológico, né? A gente está falando aqui da figura do pai e da figura da mãe. Esse é um tema muito importante, né? Porque assim, não é à toa que a gente acaba tendo muitas desavenças em casa, né? Porque em casa é no nosso lar onde a gente começa o nosso aprendizado aqui na Terra. A nossa casa é a nossa primeira escola, né? É onde a gente começa a praticar os ensinamentos de Jesus, né? A gente já começa a se desenvolver mesmo. Então, esse texto, ele começa assim, né? Honrar o vosso pai e vossa mãe. Então, a gente tem que lembrar que esse é um dos 10 mandamentos que foram trazidos, né, por Moisés lá no Monte Sinai. E aí, 1.200, 1.300 anos depois de Moisés, vem o nosso Mestre Jesus reforçar a importância desse mandamento na nossa vida. E isso não é por acaso mesmo, é porque ele é muito importante. É através desse mandamento, esse mandamento é a base do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento espiritual. Esse capítulo, ele começa falando sobre a piedade filial, né? E o que é essa piedade filial? Então, são algumas ações que a gente toma em relação aos nossos pais, né? Então, é o respeito que nós temos com o nosso pai, a submissão, é o assisti-los nas suas necessidades, é cuidar, é proporcionar o repouso na velhice, na doença, e até oferecer, ele fala assim, né, as pequenas doçuras do supérfluo. E o que são essas pequenas doçuras do supérfluo, né? São os pequenos agrados que a gente pode fazer para o nosso pai, para a nossa mãe. E são coisas simples. Pode ser levar um pãozinho para ele no final do dia, né? Um pãozinho fresco, passar lá na casa dele e deixar um pãozinho fresco. Pode ser enviar um vasinho de flor para sua mãe em qualquer dia, sem uma data especial. É dar uma ligação e falar o quanto você ama ele, ou você ama ela, né? E quando eu li isso no Evangelho, eu lembrei que uma vez, né, lá em casa, a minha avó estava em casa, a mãe do meu pai, e ela já tinha mais de 80 anos, né? Já estava assim, bem idosa. E meu pai falou assim para ela: ô mãe, tem alguma coisa que a senhora tem vontade de comer? Ela falou: não. Tem algum lugar que a senhora queira ir? Assim, um lugar que você nunca foi? Tem alguma coisa assim? Ou quer voltar na casa de alguém que você tenha ido, né? Então, naquele momento, ele estava querendo oferecer para ela a doçura do supérfluo, né? A senhora, aos 80 anos, tem mais alguma coisa que a senhora queira fazer que a senhora ainda não fez, né? E a resposta dela foi: não, está tudo bem. Mas eu achei bonito, eu nunca esqueci, né? Tanto é que quando eu bati o olho nessa passagem, eu lembrei dele falando isso para ela. O Evangelho, ele é muito claro também em nos alertar o que é não honrar o pai e a mãe. Então ele fala assim, que dar aos pais apenas o necessário para a sobrevivência, isso não é honrá-los. Não dar atenção, colocá-lo nos quartos mais simples da casa, né?
Você pega, constrói aquele quartinho simples, aquele banheiro lá no fundo da sua casa e fala assim, é aí que você vai morar. Então isso não é honrar seu pai e sua mãe. Ele fala também que a gente não deve despejar sobre eles o trabalho da casa, né? Coisa que às vezes a gente vê também. É justo um pai e uma mãe idosa ser responsável pela limpeza, pela comida da casa, enquanto seus filhos jovens não os ajudam? Isso é honrar seu pai e sua mãe? Também não é. Na constelação familiar, a constelação familiar é uma terapia, né? Eu conheço bem superficialmente, mas apareceu bastante nas minhas buscas quando eu estava estudando esse tema. É uma terapia que ajuda a resolver os problemas familiares. Então ele fala assim, uma frase que é até forte, né? A vida te trata como você trata a sua mãe. Então eles têm na constelação tem várias leis, né, de equilíbrio. Então ele fala, a vida te trata como você trata a sua mãe. Então para a gente refletir, né? Mas aí vocês podem se perguntar assim, né? Como ficam aqueles pais que menosprezam seus filhos, que não dão amor, que não dão carinho, que maltratam, que batem? Tem pais até que matam, né? Como ficam essas pessoas, né? Bem, Jesus é muito claro com a gente, né? Quando ele nos diz qual é o seu principal e o seu maior mandamento. Ele fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como a gente pode amar o nosso próximo se esse nosso primeiro próximo não é nossa mãe e nosso pai? Então, assim, todos os preceitos ditos por Deus, por Jesus, eles têm que ser praticados primeiramente na nossa casa. É obviamente que cada um tem uma história de vida, né? Eu não estou falando que é sempre fácil, que é fácil, não. Cada um sabe as histórias que viveu dentro de casa, com seu pai, com sua mãe. Mas Jesus, ele não disse, só ame seu pai se ele for bonzinho, né? Honra seu pai só se ele for legal. Não, ele diz, honrai seu pai e sua mãe, independente se ele foi bom, se ele foi ruim, do que ele tenha feito para você. Então assim, que a gente possa praticar todos os ensinamentos de Jesus, né? O perdoar 70 vezes 7, amar os nossos inimigos, se a gente acha que nossos pais são os nossos inimigos, retribuir o mal com o bem, Jesus também é muito claro. Então, se você acha que seu pai te fez o mal, retribua ele com o bem. A gente nunca pode esquecer, se estamos aqui hoje assistindo essa palestra, foi porque nosso pai e nossa mãe nos deram a nossa vida. E só por isso, nós já temos o dever de amá-los e amar de verdade, né? A dívida que a gente tem com os nossos pais, por eles nos terem dado a vida, é impagável. Não tem nada que pague isso. Por mais difícil que seja ouvir isso, né, para algumas pessoas, é isso, né? A vida é o maior presente que ele nos deu. E só por isso a gente tem que ser gratos. Então tem uma história, hoje eu estou cheia das histórias. Tem uma história contada por Divaldo, né? Uma história da irmã dele. Então ele fala assim que uma das irmãs dele odiava, ele usa essa palavra odiar, o verbo odiar. Odiava o pai deles. Ela odiava tanto, né, que ela chegava a verbalizar isso para ele. Ela falava, eu odeio seu pai. Aí ele falava, meu pai não, nosso, né? Não, ele não é meu pai. Não, é seu sim. É nosso pai. Falou que o sentimento era tão assim forte, esse sentimento de ódio, que às vezes o pai dela estava longe de casa e ela falava assim, o pai tá chegando, seu pai, ela nunca falava o pai, seu pai tá chegando, eu vou pro quarto. Ela conseguia sentir, né, a energia, a vibração do pai chegando em casa. E assim, Divaldo era muito novo quando ela falou isso para ele e ele também não entendia, mas depois ele se tornou espírita, né, e um grande médium. E aí ele teve uma visão do que tinha acontecido com o pai e com essa irmã. Então, o pai, a irmã e a mãe estiveram numa história
onde tinha um triângulo amoroso, onde a irmã era a amante desprezada pelo pai. Só que assim, é claro, né? Com o véu do esquecimento, ninguém lembra, né? Então a irmã não lembrava, o pai também não. O pai sentia esse ódio, esse sentimento, e chegou a perguntar isso para o Divaldo, né? Falou assim, ela me odeia, né? Ele falou, odeia. Não tinha como esconder. E assim, por mais que ele conversasse com a irmã, não tinha jeito. Aí um dia, já o pai, lá no seu leito de morte, ele foi lá conversar com a irmã, na tentativa de convencê-la a conversar com o pai, pelo menos ali naquele momento derradeiro, né? E aí, depois de insistir muito, ela falou, tá bom, eu vou. Aí ela entra no quarto, começa a falar com ele, e ele já estava num pré-coma já, estava quase desencarnando, e ele ouve a voz dela e acorda. E aí, naquele momento, ele tem um flash, uma visão da vida que eles tiveram a três, a mãe, a irmã e ele. E nesse momento ele pede perdão para ela. E aí ela também acorda, né? Ela sente tudo aquilo, ela não vê, mas ela sente. E ela perdoa seu pai. Então assim, essa história, ela nos mostra que muitas vezes a gente não nasce na família que a gente gostaria de nascer. Mas a gente nasce na família que a gente precisa nascer. Na família onde a gente tem os nossos resgates para recuperar, né? Nossos erros para recuperar. Nem sempre é um mar de rosas, mas a gente não pode esquecer que nada nessa vida é por acaso. Então, se estamos aqui, nessa família que estamos, é porque precisamos estar. A gente não pode também esquecer, como já falamos aí nos nossos capítulos anteriores, nós estamos num planeta de expiação e provas e todos nós somos imperfeitos. Nós como os nossos pais também. Então, nós temos que olhar para os nossos pais como espíritos imperfeitos que somos também. Né? Quantas vezes a gente erra querendo acertar? E alguns até já como pais. Né? Eu sou mãe. Né? Quantas vezes a gente erra também como mãe, como pai? Então, que a gente possa olhar com essa compaixão para os nossos pais, para a nossa mãe, para o nosso pai. Vamos lá. A gente pode falar assim, tá, ok, entendi, já fiz tudo que eu poderia ter feito para me reaproximar do meu pai e da minha mãe. A gente teve um problema muito sério e agora eu tomei consciência e quero recuperar essa relação. Mas tudo que eu faço não tem ressonância na minha família. Eles não retribuem, eles não aceitam. E aí o que eu faço? Continue amando, continue honrando, porque assim, as ações deles é um problema que eles vão resolver com Deus, né? É importante que a gente saiba que o honrar pai e mãe, ela independe do que está lá do outro lado. Se é um pai bom, se é um pai ruim, se é um pai maldoso, independe. Nós, como filhos, temos essa obrigação. Eu lembrei de falar uma coisa, agora esqueci. Pode ser também, né, que a gente fale assim, nossa, tarde demais. Nunca me dei bem com meu pai, agora ele morreu. Já era, né? Não já era não, ainda dá tempo. Nós temos sim que perdoá-los, amá-los, honrá-los, mesmo que estejam desencarnados. Vocês devem conhecer um outro palestrante, que é o Rossandro Klinge. Ele é um psicólogo, de vez em quando ele aparece até naquele programa da Fátima Bernardes. Então ele contou uma história dele, né? Uma história da vida dele. Falou que o pai abandonou a mãe. Então assim, ele sempre não usou a palavra odiar, mas não gostava do pai, não via nada, né? E aí falou que ele já estava prestes a casar com a atual esposa dele, e a mulher dele falou assim para ele: eu só caso com você se você perdoar seu pai. Ele falou assim:
como assim? Ela falou, eu não vou casar com um homem que vai ser pai dos meus filhos e que não perdoa seu próprio pai. Ele falou assim, meu pai está morto. Ela falou assim, mas você é espírita, você sabe que ele não está morto, né? Ele está desencarnado. Então perdoa seu pai, eu só vou casar com você quando você perdoar seu pai. E aí ele falou que ele não sabia nem por onde começar, né? Porque a mãe odiava o pai, porque tinha largado ela. Aí a mulher dele falou assim, vai conhecer a história do seu pai, né? E falou que o pai teve, depois que abandonou a mãe dele, uma outra família. E aí ele vai conhecer, assim, ele já conhecia, mas se aproxima dos irmãos, se aproxima dos amigos, do pai. E aí ele descobre, né, que o pai dele não era aquela pessoa que a mãe tinha pintado e que ele tinha acreditado que era, né? E aí ele disse que isso foi libertador, né? Ele falou assim, eu sou muito parecida com meu pai. E com minha mãe também, mas eu tento ser uma versão melhorada dos dois, né? Então, ele precisou, né, passar por todo esse processo, e ele fala assim, que a vida dele até esse momento, ele falou assim, sabe quando as coisas não vão para frente? Ele falou, eu tinha sucesso em algumas coisas, mas a minha vida parecia que estava sempre atravancada, né? E ele falou que foi libertador, depois que ele perdoou o pai e passou a amá-lo. E olha só, né, e era uma pessoa que já era psicóloga na época, né, já tinha, pelo menos um entendimento da psicologia, ele já era também espírita, né. Bem, vamos lá. O Evangelho nos alerta sobre a ingratidão. A ingratidão por si só já não é legal. E ele fala que a ingratidão filial é ainda mais odiosa. É essa palavra que o Evangelho usa, né? Por quê? Porque os nossos pais nos deram a nossa vida. Então, só por isso já não poderíamos ser ingratos. Então, por mais que seja difícil, nós temos sim que fazer todos os nossos esforços para amar e honrar os nossos pais. E para que a gente triunfe, né? A gente também, numa relação familiar, através do véu do esquecimento, a gente nunca sabe se nós somos os credores ou somos os devedores da relação. Normalmente o filho se faz de vítima, mas às vezes não é, né? No caso da história da mãe da irmã de Divaldo, ela talvez foi a vítima, mas ela também era uma amante, a gente não sabe. Mas a gente pode ser também o devedor daquela relação, né? Pode ter um motivo para tudo aquilo ter acontecido. Tem uma outra história também, eu até convido quem não conhece o Haroldo Dutra. Ele é um juiz de Minas Gerais e ele é um palestrante muito famoso também, né? Eu falei, olha que curioso, né? Tanto o Rossandro quanto o Haroldo, eles têm histórias de vidas, assim, que eu não conhecia, né? Difíceis com os pais, e os dois são, assim, espíritas, são exemplos de espírita mesmo, assim, são pessoas que estudam muito, que conhecem, que divulgam muito a doutrina. Haroldo Dutra conta que a mãe dele, muito jovem, saiu do interior de Minas Gerais e foi trabalhar na casa, né, de uma família de classe média como empregada doméstica. E ela se apaixona por um dos filhos lá do casal e fica grávida. E a família, né, falou que era uma família de classe média alta, tal, foi aquele forfé. Aí falou que eles sumiram com o rapaz, mandaram o rapaz sei lá para onde, e ela voltou para Minas, para o interior de Minas, grávida dele, né? Então ele fala, a minha mãe poderia ter me abortado, né? Poderia ter interrompido a gestação, e graças a Deus não interrompeu. E toda essa história de vida dela não fez com que eu me revoltasse. Hoje eu entendo, cada um teve seus motivos. Meu pai muito jovem, ela também. A família do meu pai, lá naquele contexto em que eles viviam, foi o que eles puderam fazer. Então, o honrar o pai e a mãe é aceitá-los do jeito que eles são também, né? E às vezes a gente, principalmente quando a gente é criança, a gente acha que o nosso pai e a nossa mãe são heróis perfeitos
E conforme a gente vai crescendo, a gente vê que não é. E não são mesmo. Somos todos iguais, né? Espíritos que erram, né? E que estão aqui para aprender. Tem uma passagem aí no nosso capítulo que conta que Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos ficaram sabendo, né, que Jesus estava lá na sua pregação e que tinha um monte de gente na porta de sua casa, e eles resolvem ir até lá para ver o que estava acontecendo, né? Eles não entendiam muito na época o que estava acontecendo. E fala que quando eles chegam lá na porta, eles pedem para chamar Jesus, e Jesus não sai e diz para eles, né? Vou ler para vocês. Ele olha para a multidão e diz assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quando a gente lê isso, pode parecer estranho, pode parecer não, parece estranho, né? Você fala assim, como que Jesus, que fala tanto de amor, de honrar pai e mãe, ele nesse momento fala que não vai lá atender sua mãe e seus irmãos, né? É um contrassenso. Mas vem o Espiritismo explicar um pouco melhor tudo isso. Então, naquele momento, Jesus estava querendo nos dizer que existem sim laços consanguíneos, mas os laços mais importantes são os laços espirituais. Então, tem os laços das famílias biológicas e tem os laços que nós trazemos das nossas famílias espirituais, que podem ser essas que nós estamos, mas pode ser que não sejam também, né? Então foi isso que Jesus quis dizer naquele momento. Então, às vezes, isso pode acontecer com um ente da família ou pode acontecer com todos. Pode ser que aqueles espíritos, eles sejam antipáticos uns com os outros devido ao passado, devido a outras existências que eles tiveram. Isso explica também por que às vezes pessoas nascidas de pais diferentes, isso acontece muito com amigos, né? Às vezes você tem um amigo que você fala, nossa, podia ser meu irmão, né? De tanta afinidade que nós temos com eles. Por quê? Porque é sim um espírito que nós já tínhamos esse laço espiritual. Só não viemos na mesma família, mas esse laço é tão grande que a gente se procura e se acha, né? São os amigos que a gente encontra na infância, na escola, na faculdade, no trabalho, e que a gente leva para toda a nossa vida. Pode acontecer também de uma família ser escolhida, ou até pedir para receber um espírito que seja um espírito de um nível evolutivo inferior àquele grupo familiar. E ele faz aquilo para ajudar aquele espírito a se desenvolver, porque você imagina, né? Esse espírito, ele tem uma oportunidade enorme quando ele nasce numa família cujos espíritos são espíritos mais elevados. Só que, por outro lado, essa família, às vezes, por mais que ela faça, pode ser que ela ainda se sinta frustrada de não ter conseguido, ou achar que não conseguiu fazer o melhor por aquele espírito, né? A gente não pode deixar de falar também nesse capítulo, eles falam também assim fortemente da nossa responsabilidade como pai e mãe. A gente, quando Jesus confia um espírito para nós, ele sabe, ele espera que a gente colabore com aquele desenvolvimento, com o desenvolvimento daquele espírito. E quando a gente desencarnar, será perguntado para a gente, o que você fez daquele espírito que eu te confiei? Então, é nossa responsabilidade educar, é nossa responsabilidade dizer não, é nossa responsabilidade ajudar esse espírito na sua reforma íntima, a mostrar a ele o caminho da porta estreita. Ele tem que saber, ele tem que entender todos os nãos que ele vai receber nessa vida, né? Então, em casa, ele também tem que ouvir não. Nós, como pais, não podemos ser displicentes nesse momento. E é claro, Jesus vai perguntar, o que você fez daquele espírito que eu te confiei? E pode ser que você diga, eu fiz tudo que eu pude e mesmo assim, ele ainda se perdeu. E você vai se sentir culpado por isso? Não,
porque você fez a sua parte e também não vai ser, né, não vai ser questionado por isso. Sabe por quê? Porque todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Todos os espíritos têm. Então, por mais que nossos pais tenham dado a base da nossa educação, ainda assim nós temos um passado como espírito e podemos tomar as decisões que quisermos, né? Então a gente não pode jamais jogar essa responsabilidade só para os pais, mas que a gente faça a nossa parte sempre, né? A gente não pode deixar de fazer a nossa parte. Vamos lá. Tá, então vamos lá. Olha, eu já tentei, mas eu não consigo perdoar meus pais. Eu me esforço, eu já tentei, mas é mais forte do que eu. E aí, eu vou desistir? Não. Por favor, não percam essa oportunidade, não percam essa encarnação. Procurem ajuda. Às vezes a gente não consegue sozinho mesmo, né? São coisas que às vezes a gente não consegue nem entender os nossos sentimentos. Então a gente precisa de ajuda. Então que a gente procure, pode ser na própria doutrina, com as leituras, com os livros, pode ser através de um psicólogo mesmo, uma terapia, né? Quão benéfica é uma terapia nesse sentido, de te ajudar a entender e compreender. Nós já falamos sobre o perdão aqui outras vezes, e nós sabemos que o perdão depende muito mais da gente do que do próximo. Muito mais não, só depende da gente, né? Se ele quer ser perdoado ou não, eu não sei. O importante é se eu vou perdoar, é o que eu tenho aqui dentro de mim. Então, que a gente corra atrás. A constelação familiar também é uma outra ferramenta que pode se procurar. Na constelação, eles falam assim que nós temos que tomar os nossos pais, né? Tomar os nossos pais é uma ação que ninguém pode fazer por você, a gente que tem que fazer mesmo. Então ele fala assim, é preciso abrir o coração, descruzar os braços e sair do vitimismo ou da postura de criança, muitas vezes birrenta. Precisamos aceitá-los como eles são e agir com respeito, gratidão e amorosidade. Divaldo também nos alerta, ele fala assim, enquanto tiverem mãe e pai, mesmo que eles não correspondam, ame-os, porque são os grandes tesouros que a divindade colocou em nossos caminhos. Amando os nossos pais, mesmo que algumas mães não mereçam, elas nos deram as nossas vidas. E só por isso já merecem o nosso perdão e o nosso amor. E para encerrar, eu vou ler para vocês uma mensagem de Emmanuel sobre esse tema, né? Ele fala assim, a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização especial. Que hoje todos nós possamos, antes de dormir, agradecer a Deus e aos nossos pais pelo presente da nossa vida. Quero agradecer meu pai e minha mãe também. Um beijo. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Bom, boa noite a todos. A gente hoje está dividindo a nossa atenção, temos aqui hoje uma plateia também, né? Então, temos que dividir você que está em casa e aquele que está aqui conosco, nos ouvindo, tendo a paciência de sair de casa, né?
segunda-feira fria, mas eu acredito que a gente vem em busca de algo maior, que é o aconchego, é o fortalecimento que a nossa doutrina nos dá. A nossa doutrina, ela nos dá realmente esse sentimento de nós enfrentarmos os nossos problemas. E eu queria dar um conselho na sua palestra. Não brigue com a mãe, pelo amor de Deus. Dá azar, cara. Ainda mais se ela for boa de chinelo. Ela não erra uma, né? Aquele chinelo voador. Então, é óbvio, também o pai, pelo amor de Deus, mas aproveite a palestra de hoje e evitem ao máximo de brigar com o pai, viu, rei? Não briga com o papai nem com a mamãe. E isso serve para todos nós, de uma forma assim, bem carinhosa, claro, que eu lembro, meus pais também já estão lá, já desencarnaram, e uma vez um senhor chegou para mim e falou assim: olha, filho, aprecie o teu pai e a tua mãe, aprecie. Não deixe um dia sem amar, sem pedir a sua bênção, sem dar um beijo, sem dar um beijo bem gostoso. Não deixe de fazer isso, porque um dia você vai sentir um pouco de falta, né? E eu tenho como lembrança alguns momentos da infância, onde a gente tinha ali o carinho dos pais, o carinho da mãe principalmente, né? É a coisa maravilhosa. E que a gente possa aproveitar, enquanto nós estamos aqui, estamos nesse planeta encarnados, abraça a mãe, abraça o pai, não abandone eles, não, faça de tudo, viva intensamente junto deles, não se afaste, não, porque a gente sente saudades depois. Eu gostaria de aproveitar, você deu um beijo para os teus pais que estão encarnados, e eu que já fui. Então, um beijo para minha mãe, para o meu pai, que já estão desencarnados, mas eu tenho certeza que eles vão receber da mesma forma. Então, deixa ele, vamos o que interessa, né? A gente faz sempre a nossa vibração, a nossa passe coletivo. E esse passe, essa vibração, ela tem um alcance muito bom, a gente teve bastante respostas, bastante feedback de quão está sendo importante nós levarmos aos vossos lares, levar a todos nós a palestra, levar o aconchego, levar uma palavra amiga, principalmente nesse período que passamos, essa experiência que nós passamos, todos nós, não foi só eu, você, foi o planeta que passou uma experiência que jamais, pelo menos daqui nos últimos 100 anos, passamos, de termos que ficar isolados em casa e curtindo o pai e a mãe, ou vice-versa, né? Então, que nós possamos aproveitar estas palestras, aproveitar a transmissão de energia que é conduzida através do verbo, através da palavra, que ela chega até cada cantinho, cada lugar onde quer que estejamos, desde que estejamos com os nossos corações abertos e receptivos para receber a palavra, receber esta mensagem que a Viviane nos trouxe, muito, muito bonita, é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, e que possamos estar sempre agradecidos pela existência dos nossos pais. Sem eles, nós não estaríamos aqui hoje, tá certo? Essa é a máxima. Sem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Então, vamos lá? Fechando os nossos olhos, colocando, antes de mais nada, um copinho de água do lado. Se quiser escurecer um pouco o ambiente, também é muito bom. Fechar os olhos, bem suave.
relaxar bem o corpo físico. Todos nós que estamos aqui, relaxa bem o corpo, solta os braços, as pernas. Um coloque amoroso com Jesus, agradecendo pelo momento que estamos passando, agradecendo esta ternura que paira sobre nós, esse carinho, onde os nossos irmãos de luz, através dos mensageiros, levam e conduzem a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão aí envolvidos em qualquer que seja a atividade, que possamos apreciar este momento e nos fortalecermos. Nós vamos nos unir em pensamento, uma corrente de luz bem forte, azul, um azul celeste, um azul que envolve todos nós em espírito. E essa corrente nós conduzimos com as nossas mãos dadas em espírito. E nós vamos levar esta corrente, esse pensamento positivo de amor e de paz, de cura e de fortalecimento, primeiramente para os nossos profissionais, médicos, enfermeiros, que se encontram em vários hospitais, que nossa vibração possa chegar até eles e confortá-los, e que lhes dê forças para continuarem esta tarefa bendita que se propuseram aqui na Terra, a tarefa da cura, de aliviar a dor de quem quer que seja. Vibremos também pelos enfermos, por aqueles que se encontram numa sala de cirurgia, por aqueles que se encontram na sala de recuperação ou já no quarto. Que nosso envolvimento chegue até estes irmãos em forma de cura, em forma de aconchego e de paz interior, uma paz quando a gente precisa muito. Que esta música que estamos ouvindo penetre esta corrente, nos alivia, nos ajuda a transmitir esta corrente de luz nas creches, nos asilos, naqueles pequeninos que ainda não sabem o motivo de estarem ainda ali solos, estão ali às vezes em busca de um pai, de uma mãe. Que nós possamos levar este acalento a estes pequeninos, para que eles não percam a esperança de ter uma família também, de alcançar um pai, de ter a mãe. E que eles, ao terem esses pais, possam agradecer a Deus por um pai que os acolheu. E também pelos nossos idosos que encontram-se nas casas de repouso, onde ali muitos deles já se encontram numa fase de desligamento, de final de tarefa aqui na Terra, e que a nossa luz possa acolhê-los, que a nossa luz possa fortalecê-los para a grande e para esta viagem de retorno ao reino espiritual, e que eles possam primeiramente perdoar a todos aqueles que estão envolvidos ainda em algum sentimento que não seja do amor, do bem, que esta luz possa envolvê-los e acalmá-los e fortalecê-los. Gostaria de envolver também os andarilhos, aqueles que ainda não possuem uma casa, estão aí na rua, não têm um pai, não têm uma mãe, não têm uma família, mas que eu tenho certeza que através dos nossos pensamentos a gente vai fortalecer esses irmãos também, porque a energia que nós exaltamos, ela é envolvente, ela acaricia, ela abraça. Vamos vibrar por aqueles que cometeram algo negativo aqui na nossa terra e que hoje se encontram nos presídios, que se encontram nas prisões,
e que possamos também, da mesma forma, levar até eles o nosso aconchego, para que eles possam repensar e analisar os seus erros e, quem sabe, se colocar de uma forma ou outra, de pedir perdão. Eu gostaria também de envolver os nossos irmãos que trabalham na política, os nossos governantes, nosso presidente, para que eles possam também receber esta luz e conduzir, porque são pessoas públicas, que eles possam nos conduzir e conduzir o nosso planeta, o nosso Brasil em particular, levando ensinamentos patrióticos, ensinamentos de honra, de saúde, que cuidem realmente daquilo que se propuseram fazer. E assim, nós vamos, não relaxando, mas nós vamos agora nos envolvendo com uma outra vibração, que é aquela que nós vamos dirigir para nós mesmos, onde aqui nós chamamos do passe coletivo. Então, os que estão aqui presentes hoje, e vocês que se encontram em casa, que continuem nesse mesmo sentimento, que possa receber com muito carinho o que estará sendo colocado para vocês e realmente sintam a energia, sintam o quão eficaz é o pensamento positivo, a sintonia que é levada através das vibrações espirituais. Que a gente continue nesse sentimento, elevando o pensamento ao Pai, e mais uma vez, Senhor, muito obrigado por eu estar aqui e onde eu estarei recebendo com muito carinho estas energias que os nossos irmãos de luz estão nos oferecendo neste momento. Iremos iniciando pelo coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, genésico e um pouco do solar, envolvendo a parte circulatória das pernas, dos braços, coluna, envolvendo e trabalhando nas moléculas para que se reorganizem, se regenerem, e uma paz profunda toma conta de nós nesse instante. Um sentimento gostoso de amor, um sentimento de alívio, de fortalecimento se faz presente nesse instante. É a luz de Jesus, através dos seus mensageiros, que chega em cada um de nós. Que assim seja. Abrindo os olhos, mexendo os braços, as pernas, fazendo aquela, dar uma espreguiçada bem gostosa. Espero que todos tenham recebido, porque teve uma energia muito gostosa, teve uma condução energética maravilhosa, que foi para todos os lugares. Eu não sei dizer aonde, mas tenho certeza que invadiu as vossas casas, que invadiu cada um de vocês, e é uma energia boa, positiva, curativa, que nos alivia. Gostoso, né? Bom, todos estão bem aqui? Conseguiram sentir a paz, vocês aí em casa? Que assim seja. Que este momento possa se transformar em outros e outros e mais, alcançando cada vez mais pessoas que precisam, que às vezes não tem sequer um aconchego até verbal,
não tem um oi, uma boa noite. Então, que possamos aproveitar ao máximo. E nós vamos nos despedindo mais uma vez, agradecendo a todos por ter nos ouvido, ter nos acalentado em esta noite maravilhosa. Muito obrigado pelos corações, pela energia que vocês aí de casa transmitem para nós e para todos, e que possamos continuar a nossa tarefa. E lembrando que na próxima quinta-feira estaremos mais uma vez unidos lá, agora na minha casa ou da Vanice, para fazermos as perguntas, fazermos um complemento, ou aqueles que quiserem ouvir uma palavra a mais e dar um esclarecimento sobre o que nós lemos hoje no capítulo 14, para esclarecer e fazer o estudo, porque é um trabalho contínuo de todos nós. Então, muita paz, muita luz, muito amor, saúde para todos, fortalecimento, e que a luz de Jesus possa sempre estar presente nos vossos corações. E lembre-se, nos momentos difíceis, a prece nos eleva bem próximo do Pai e nos acalenta e nos dá a energia que também precisamos. Uma boa noite a todos, muita paz, e até a próxima segunda-feira e até a quinta-feira, se Deus quiser. Beijão para todos.